Bom, muito bem, gente. Então, sejam bem-vindas ao nosso curso de análise de balanço. Então, rapidamente, aqui estou eu, Cimeri 90, trabalho há mais de 30 anos com crédito e cobrança, e 30 anos mesmo. Comecei lá em 1990, 34 anos, para ser mais exata. Trabalhei em bancos, né, na época o ABN, que depois virou Santander, trabalhei no Unibanco, que hoje é Itaú Unibanco, trabalhei na Vivo, que na época era Telefônica, na Claro, que já foi BCP, e também trabalhei na Nextel, que hoje é Claro. Ou seja, todas as empresas que eu trabalhei mudaram de nome. Né? Desde 2000, há mais de 10 anos, na verdade, né, 2011, eu sou sócia da MPA Gestão, a nossa empresa aqui é de consultoria e treinamento, e durante esse tempo, né, durante a minha vida corporativa, eu fui desenvolvendo ali as habilidades relacionadas à política de crédito, monitoramento, análise de balanço, análise de pessoa física, né, cada empresa ela foi acrescentando essas habilidades e por conta também dos diversos projetos de consultoria, a gente também acaba adquirindo novas habilidades. O nosso MPA o nome da nossa metodologia, então é mapeamento, planejamento e ação. É assim que a gente procura fazer todas as coisas aqui na MPA. Esses são os clientes que nós já fizemos, né, processos. Então, a Núclea está aqui, olha, os birôs, né, a gente já fez trabalho com a Serasa, com a Boa Vista, com a CISP. Alguns clientes aqui, ó, Amazonas também já foi nosso cliente, a Porto, Valmont, enfim. São várias empresas aqui, a gente colocou as principais, né, ao longo desse tempo. Então, com cada uma a gente aprende, a gente troca, né, e depois eu consolido e vou repassando esse conhecimento através aqui dos treinamentos, dos posts do LinkedIn, das minhas interações. Como é que vai funcionar o nosso curso? Balanço. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês como vai funcionar a nossa dinâmica do curso, falar um pouco sobre essa habilidade de análise de balanço, apresentar para vocês a nossa planilha que a gente vai usar, pois todo mundo vai começar a trabalhar nela. Nós vamos analisar os balanços da Klabin, da Camil, lógico, não tudo hoje, né, mas nesses dias. Faremos as análises de indicadores, então a nossa planilha ela tem todos os cálculos, mas eu acho essencial que vocês entendam, né, cada cálculo, como é que ele é feito. Depois a gente volta de novo um pouquinho só no balanço falado, que isso é uma aula que faz parte do curso PJ Avançado, mas agora, com os conhecimentos, né, a essa altura, quando nós chegarmos aqui, vai ser muito legal a gente rever parte dessa aula, porque a gente fortalece os conceitos aplicados, porque agora nós temos também a visão contábil. A gente vai reforçar a questão de, quando a gente analisa um balanço, ela é uma análise importante? Mas nunca, em tempo algum, a gente desconecta isso do mercado. Então, a gente vai fazer essa relação. Faz sentido ter uma situação de balanço e uma situação no mercado desse jeito? Então, a gente vai comparar as duas coisas. E vamos também falar sobre algumas plataformas que, às vezes, as análises de balanço elas estão prontas em algumas plataformas. Então, vou mostrar para vocês algumas situações dessas que vai facilitar muito o nosso dia a dia. Então, vamos lá. Bom, primeiro eu quero mostrar para vocês, esse daqui foi um dos indicadores que eu atualizei, porque a Serasa faz isso todos os meses. Então, para quem já é do nosso curso, sabe que todo mês a Serasa, nesse link aqui, olha, você nem precisa ser cliente da Serasa, a Serasa disponibiliza uma série de métricas sobre inadimplência no país. Então, a gente viu isso para pessoa física, para PME, e agora eu vou falar de médias e grandes empresas, porque são dessas empresas que nós analisamos balanço, né? A gente não analisa balanço de empresas muito pequenas, por vários motivos, né? Ao longo da aula eu vou falar sobre isso. Então, só para a gente ter uma ideia do nível de inadimplência das médias e grandes empresas, e daí a relevância do nosso curso de análise de balanço. Então, eu tenho aqui, olha, em março, aqui está em milhões, tá? Porque a Serasa coloca tudo em milhões, porque para pessoa física, nós já atingimos milhões há muito tempo, né? Temos 75 milhões de inadimplentes. Para as pequenas e médias empresas, são 6,7 milhões de empresas. E para as empresas médias e grandes, não são milhões,
porque nem existem milhões de empresas nesse patamar de faturamento no país, mas são milhares. Então, se eu fizer 0,0031 aqui e multiplicar por 1 milhão, eu tenho cerca de 31 mil empresas inadimplentes, médias empresas. E aqui nas grandes, 23 mil. Então, vejam, essas empresas têm cerca de 1 milhão de dívidas negativadas. Cada um, no total, né, elas devem 6,3 bilhões em dívidas. Então, se eu somar todas as dívidas que estão registradas na Serasa, e aí o que ela tem de informação de protesto e as dívidas na Serasa, pode ser que isso seja um pouco maior, 6,3 bilhões das médias e mais 7,2 bilhões das grandes. Então, o que que isso quer dizer? Que quando uma empresa média e grande, ela entra no processo de inadimplência, ela geralmente impacta os nossos números. Por isso que, às vezes, nós precisamos fazer análises mais apuradas, porque quando elas dão problema, elas impactam o nosso resultado. Então, aqui, nas médias, cada empresa tem cerca de 32 dívidas, ou seja, quando você vai batalhar lá para recuperar, você tem uma certa concorrência, vamos dizer assim, e nas grandes são 60. Por quê? Porque todo mundo quer dar crédito para essas empresas, porque elas são grandes, né? Porque elas estão. E aí todo mundo dá crédito para elas, e quando tem um problema, vai todo mundo sofre. A dívida média dessas aqui, 200 mil, e aqui 316 mil. E o ticket médio aqui, 6 mil, mas só para fazer uma média, e aqui 5.200. Então, a Serasa, como eu disse, ela atualiza esses dados todos os meses, e é muito importante que a gente faça esse acompanhamento. Né? Por quê? Porque eu tenho que olhar dentro do meu resultado e sempre olhar fora para ver se nós estamos alinhados ou não. Muito bem. Aqui, o pesadelo de todo analista de crédito, as recuperações judiciais, né? Então, a Serasa também faz isso. Pena mesmo que não dá para a gente clicar e ver quais foram as empresas. Aí sim, essa informação na Serasa é paga. Mas o número geral não é pago. Então, aqui em março, por exemplo, foram 60 falências requeridas, 72 decretadas. Então, aqui são os pedidos de falência que, de fato, que foram decretadas. Recuperações judiciais, 187 requeridas e deferidas aqui 163, né? E concedidas 116. Então, tem aqui um processo, mas a gente vê que, olha só o número, tem que olhar esse número aqui, tá vendo? Deixa eu ver aqui de recuperações judiciais, a gente teve em outubro 167, novembro 205, 168, diminuiu um pouquinho, aqui voltou a aumentar de novo. E aqui embaixo eu tenho por ramo de atividade, ó, se é comércio, indústria ou serviços. Então vejam que, independentemente do segmento, ela está aqui, né, firme e forte, todos os meses aparecendo. Então, é, essa tendência de mercado também tem provocado, feito com que analistas se tornem ainda mais especializados, né? Hoje não dá só para a gente analisar score e restrição. Eu realmente tenho que fazer uma análise mais apurada, porque a gente está num momento econômico bastante desafiador. Bom, eu já mostrei esse slide, mas ele é tão essencial que a gente vai passar por ele novamente e tem tudo a ver com o nosso processo aqui de análise de balanço. Então, esse estudo da Fundação Dom Cabral, tem o link aqui embaixo, ó, quando vocês receberem o material, vocês podem clicar e abrir e ler a reportagem inteira. Ele fala que houve um aumento no pedido de recuperação judicial, então isso tem tudo a ver porque as médias e grandes empresas são as empresas que nós fazemos análise de balanço. E os motivos que levaram a essa inadimplência foram a elevar a taxa de juros, né, as elevadas taxas de juros. Então, isso é importante porque a gente olha lá para o Banco Central, cada vez mais a tendência ainda é de aumentar a taxa de juros. Então, você, como analista, já tem que pensar que aumenta a taxa de juros é o principal motivo de inadimplência das empresas, e isso faz com que eu tenha que ter mais atenção no meu processo de análise de crédito. Quando essa taxa baixar,
Não é que a gente pode relaxar, mas pelo menos essa pressão sobre as empresas vai diminuir um pouco. Todo mundo consegue respirar um pouquinho. Mas hoje você tem que estar antenado com essas questões de mercado, tá? Então, a elevada taxa de juros, ele é o principal motivo de inadimplência das empresas. Depois, tem o aumento da própria inadimplência dessas carteiras. Então, pensem que vocês são analistas de crédito, estão aqui buscando conhecimento para aprimorar a análise da carteira de vocês. Os clientes de vocês, as médias, as pequenas empresas, as médias pequenas, talvez não tenham analistas de crédito tão especialistas. E eles dão crédito, porque toda vez que eu dou prazo, eu dou crédito. Então, esta carteira, essa inadimplência acaba provocando a inadimplência da empresa, né? Quer dizer, é uma cadeia. Se eu vendo e não recebo, eu também talvez não consiga pagar o meu fornecedor, e é um efeito cadeia. Então, o aumento da inadimplência da própria carteira é o segundo maior motivo. O que deixa isso bastante vamos dizer assim, o que complica mais, porque quando uma empresa não recebe um título que ela estava prevendo receber, e certamente ela tem obrigações a pagar, antes dela não pagar essa obrigação, ela vai buscar dinheiro aonde? No banco, que agora está com uma taxa maior. Então, isso vai custar mais para ela. Então, um efeito dominó. E depois nós temos a nova lei de falência, 14.112 de 2020, que ela flexibilizou algumas questões na solicitação de recuperação judicial. Algumas empresas hoje enxergam a recuperação judicial como um meio de reestruturação. É até algo, vamos dizer assim, não é que deixou de ser negativo, mas agora ele pode até ser usado como estratégico. Então, não é tão bom para a gente, independente de ser negativo ou ser estratégico, no fim do dia, quem tem débito com uma empresa que pede recuperação judicial, estará sujeito a todo aquele alongamento de prazo e é tudo que a gente não quer, né? Então, se é estratégico ou não, para a gente, no fim do dia, acaba sendo ruim, né? Então, para falar, então, quais eram as opções que nós tínhamos para mitigar esse risco, né, de como é que eu mitigo o risco de taxa de juros, Mary? Como é que eu mitigo esse risco de inadimplência? Como é que eu mitigo o risco dessa lei? Então, está dentro do nosso dia a dia na forma como a gente faz a nossa análise. Elevada a taxa de juros, isso faz com que, o que eu tenho que saber para evitar isso? Eu tenho que entender qual é o relacionamento bancário desse cliente. Então, hoje, gente, vocês têm que estar muito atentos a isso. Vocês fazem análise de crédito com base, vai de novo, no score na restrição, você não enxerga qual é o relacionamento bancário desse seu CNPJ, você tem uma parte sua que está no escuro. Então, a gente tem mecanismos hoje no mercado de enxergar, sim, quanto que esse cliente deve para banco no mercado. Existem algumas possibilidades. Uma delas é acessar o SCR, né? Tem um processo ali para fazer isso, mas já é uma informação que pode ser utilizada pelo mercado. E o que que eu vejo quando eu vou lá no SCR, como a gente já viu? Vou até pular esse slide e mostrar aqui, ó. Aqui é uma consulta do SCR. Então, o que que o SCR mostra? Primeiro, ele me mostra qual que é o valor total da carteira de crédito deste cliente no mercado. E me mostra também se este cliente, o seu CNPJ, tem crédito no mercado aprovado e não utilizado. Então, veja essa empresa aqui, olha, ela tem 1.857.000 que ela não utilizou. Tá certo que ela tem 120 milhões de operações já contratadas. Depois, eu consigo ver o valor total, né, das operações tomadas. Isso, então, total aqui, os 120 milhões. Então, essa é uma informação, por exemplo, que se eu estou vendo só score e restrição, eu não enxergo. Muito bem, o que mais que eu vejo? A composição desse endividamento. Então, não é só quanto ela deve, mas o que ela deve. Então, essa empresa, por exemplo, tem adiantamento depositante, que é gravíssimo, né? A gente sabe o que é adiantamento depositante. Caiu dinheiro um valor na conta, não tinha mais nem cheque especial e a conta ficou negativa.
Aqui talvez uma tarifa, né, alguma coisa assim. Mas ela deve a cheque especial, que é bastante complicado. Por quê? Uma empresa média e uma empresa grande geralmente tem acessos a linhas de crédito mais baratas. Então, quando ela usa um cheque especial de forma muito intensiva, é um crédito emergencial e isso é caro. A gente sabe, o cheque especial é uma taxa, é uma operação de custa muito caro. Então, eu estou analisando uma empresa. Ela pode até ainda não ter tantas restrições, mas quando eu vejo que parte considerável do que ela deve a banco, ou ela já tem usado o cheque especial de forma, vamos dizer assim, recorrente, eu tenho que ter atenção a ela, porque taxa de juros é um dos principais motivos que levam à inadimplência de empresa. E o cheque especial é a operação mais cara que existe. Então, é esse o cuidado que eu tenho que ter. Então, aqui eu vejo, olha, cheque especial, conta garantida, 4,5 milhões, que numa PJ ela quase que equivale ao cheque especial em termos de custo, ao empréstimos com capital de giro. Então, aqui eu consigo saber o que vai vencer no ano e o que é superior a um ano, outros empréstimos, desconto de duplicatas. Então, quando eu avalio esta composição, claramente eu também tenho que entender o que a empresa faz, para eu entender se isso está relacionado à atividade dela, se isso está coerente com a atividade que ela faz. Muito bem. Então, depois eu vou saber se ela tem valor vencido. E, gente, isso é algo extremamente importante. Por quê? Porque nós vimos que a maior parte das empresas hoje no Brasil, elas dependem de bancos. E aí o que acontece? Quando ela começa a ter problemas e atrasar os bancos, isso gera um efeito dominó no mercado. Então, primeiro, ela fica inadimplente com todos os outros tipos de fornecedores, né? E ela vai deixando o banco por último. Por quê? Porque o banco é essencial para ela, ela não pode viver sem esta linha de crédito. Então, quando ela começa a atrasar o banco, realmente é um sinal de muito alerta. Isso sim antecede uma RJ, por exemplo, né? Isso é algo extremamente crítico que nós precisamos estar atentos, né? Eu comentei com o grupo que já está aqui, quando a Americanas teve todo aquele problema dela e tudo mais, um dos diretores disse o seguinte: estava tudo no SCR, que é aqui, né? Porque aqui consolida todas as informações que as empresas têm com os bancos. Isso aqui não está sujeito à máfia das liminares, não está sujeito, é um fato. O único problema dele, entre aspas, é que ele tem um delay de 60 dias, né? O SCR fecha a posição no último dia do mês. Então, eu estou agora em maio, eu estou vendo ainda a informação de 27 de fevereiro, finalzinho de fevereiro, 60 dias do mês fechado. Então, aí você fala, mas esse delay é muito tempo. Não é, gente, não é porque você tem todo algo, vamos dizer assim, olha, aqui ele vai te mostrar o que você está em aberto, 30, 60, 61, 90, mostra todas as linhas de crédito. Então, não é algo que muda radicalmente de um mês para o outro, tá bom? É um ótimo indicador para a gente considerar. Principalmente, de novo, sendo repetitiva, mas é importante para gravar, por conta de que o maior motivo hoje de inadimplência das empresas é a taxa de juros. E a origem da taxa de juros está aqui nas operações financeiras. Então, eu tenho que conhecê-las, né? Isso me deixa com uma vantagem em relação às empresas que não conhecem essa posição do cliente. Por último, nós temos a informação se foi lançado algum valor a prejuízo. E isso o que que é, né, prejuízo? Os bancos, depois de 180 dias que ele tenta recuperar um crédito e não consegue, ele é obrigado a lançar esse valor a prejuízo, e aqui no SR a gente enxerga. Então, pensem que é um cliente que foi amplamente cobrado pelos bancos, porque nós sabemos que os bancos são especialistas na cobrança de clientes, e mesmo assim esse cliente não conseguiu regularizar. Ele pode continuar com crédito em outros bancos? Pode, porque o crédito estava estabelecido, ele está pagando. Certamente naquele banco B, ele já mudou de rating, né? O score dele mudou, ele já tem uma sinalização, o banco deve fazer uma provisão de perdas para ele, mas não cortou o limite integralmente.
mas certamente ele vai ter mais dificuldade em acessar novas linhas de crédito. E daí a importância da gente entender essa questão do SR. O SR fala muito sobre a situação geral das empresas. Bom, então vimos como é que eu mitigo esse risco da taxa de juros, entendendo a qualidade e o comprometimento da situação de débito, relacionamento bancário dos meus clientes. Bom, depois o aumento da inadimplência, que é o segundo motivo. Como é que eu mitigo isso? Bom, lá na análise de PJ, né, você precisa fazer uma boa análise de PJ, conhecendo muito bem o seu segmento, como é que os clientes consomem o seu produto, esse segmento de atuação, qual é o perfil de clientes dele. Então, eu quero saber o segmento de atuação, indústria, serviços, agro, o que que o cliente faz com o seu produto, né? Ele vende direto, ele transforma. Por quê? Eu preciso entender esse ciclo operacional para eu definir melhor o meu prazo, né? Para eu entender como é que ele vende, para quem ele vende, em que prazo ele recebe, porque isso vai me ajudar a definir um prazo mais adequado aqui. E o prazo, quando eu faço análise de crédito, ele é tão, olha, em alguns casos eu vejo que ele é até mais importante do que o valor. Porque sempre que eu dou um prazo maior do que o cliente precisa, ele vai trabalhar com o meu dinheiro, vai direcionar aquele dinheiro para outros fins. E embora o dinheiro não tenha carimbo, né? A gente vai falar, mas dinheiro não tem carimbo? Não tem mesmo. Mas eu tenho que trabalhar com esse prazo, eu tenho que dar um prazo mais curtinho. Muitas vezes a sua inadimplência está por conta desse prazo mais alongado. Às vezes a gente só reduzindo um pouco o prazo, sem penalizar ali a questão dos limites, a gente consegue melhorar a nossa inadimplência. Eu acho que de, vou dizer todas as consultorias, mas 90% das consultorias que eu fiz, a primeira indicação que a gente dava era conter ou rever o prazo, que muitas vezes está lá no comercial. E a gente deixa passar batido. Mas é algo que a gente tem que trazer para dentro de casa, mas eu só consigo ter argumentos e trabalhar isso se eu entendo esse ciclo do cliente. Então, de quem ele compra, que prazo ele paga, para quem ele vende, em que prazo ele recebe, o que que ele faz com o meu produto, para eu o que justifique este prazo que eu estou concedendo aqui. Então, isso vai ajudar muito nesse quesito, né? Se vender, receber, ter lucro, isso faz parte dessa gestão ali do nosso processo. Então, como é que eu mitigo esses dois riscos, né? Eu vou ver o fluxo de caixa e o endividamento. E como é que eu faço isso? Então, às vezes eu não tenho como pedir para ele um fluxo de caixa, e a gente vai ver agora no balanço, e a gente vai ver no balanço, depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas às vezes eu ainda não tenho essa informação ali de fluxo de caixa, mas eu tenho evidências. É isso que a gente precisa ali, né, ficar, vamos dizer assim, atento. Então, por exemplo, né, você tem um cliente que você olha no Banco Central, ele tem crédito aprovado e não utilizado, o que que isso significa? O que significa quando a gente tem um limite de crédito na nossa conta de cheque especial e não usa? Significa que você não precisou. Significa que você tem dinheiro para pagar suas contas, não é? Então, você não usa. Então, isso, embora eu não tenha acesso ao fluxo de caixa da empresa, eu tenho evidências de que ela tem um fluxo de caixa positivo. A outra coisa que a gente sempre olha, né, que quando eu analiso uma pessoa jurídica, a gente está buscando entender se ela tem liquidez. E o que que é a liquidez? Liquidez é a capacidade de gerar caixa mais a capacidade de contratar crédito. Então, quando eu vejo que no SR, por exemplo, ele tem limite aprovado e não utilizado, poxa, ele tem crédito aprovado, tem capacidade de contratação de crédito, ainda tem crédito disponível. Então, a gente tem que saber que uma empresa só paga um boleto no fim do dia se ela tiver caixa ou crédito no banco. Então, eu tenho que estar atento a quais são as evidências de mercado que me mostram, né, que me evidenciam essa situação positiva. Eu preciso olhar o endividamento dela. Então, o total de compromissos bancários que tem, então eu consigo ver isso, por exemplo, no SR. E agora também a gente tem
outras formas de enxergar isso, né? Acho que eu coloquei aqui um novo relatório da CODE, por exemplo, que ele está trabalhando bem essa informação. Então, para quem tem mais dificuldade em acessar o SR, a CODE ela está lançando novos produtos que ajudam muito nessa questão. Eu vou trazer para vocês aqui. Então, eu preciso total de compromissos bancários versus faturamento, sem utilização de cheque de crédito emergencial. Então, toda empresa, quase todas elas usam bancos, não tem problema de usar. Eu só tenho que entender se esse nível de comprometimento está saudável para aquele segmento e se essa qualidade de endividamento também é saudável. Por exemplo, sem uma utilização de crédito emergencial, pelo menos não sem uma utilização de crédito emergencial demasiada. Então, todo mundo aqui já usou um cheque especial alguma vez na vida. Não há problema de usar. O problema é você usá-lo de forma recorrente e muito intensiva, porque num curto espaço de tempo você terá problemas, porque o custo desta operação é caro. Então, essa mesma metodologia se faz para as empresas e independente do porte, tá? A gente viu ali, as empresas grandes também ficam inadimplentes, e esse é um dos principais motivos de inadimplência delas. Então, precisamos nos atentar a isso. Por outro lado, se eu tiver um endividamento baixo, o que que mostra isso? Mostra uma boa gestão financeira, uma boa liquidez. Então, é isso que eu quero. Então, quando eu olho o endividamento, ele pode ser alto ou pode ser baixo. Se ele for alto, eu tenho que me atentar muito a essa questão do cheque especial, né? E se ele for baixo, ótimo, porque isso mostra que essa empresa tem espaço para contratar mais crédito. Isso também fala muito sobre a gestão financeira dela, né? Nesse artigo da Fundação Dom Cabral, que eu aconselho que vocês leiam na íntegra, ele fala isso. Além desses três motivos, a gente tem a gestão, né, dos sócios, que vale a pena a gente ficar atento. E quando eu vejo esse tipo de relacionamento, como esse cliente contrata crédito no mercado, eu também vejo um pouco de gestão, né? Você vê sócios que sabem o que estão fazendo, não estão usando operações de curto prazo para financiamento de longo prazo e por aí afora. Então, eu tenho que me atentar a esse quadradinho aqui. E a gente nem entrou na análise de balanço ainda, hein? Rapidamente, só para fechar esse quadro, a nova lei de falência. Então, a gente tem uma nova lei de falência desde 2020 e ela mudou um pouco mesmo a forma como as empresas pedem falência ou entram em recuperação judicial. O objetivo do governo foi minimizar esse impacto da recuperação judicial e flexibilizar. Antes, quando uma empresa entrava em recuperação judicial, a partir daquele decreto, ela não podia mais vender qualquer coisa. Hoje não, ele fala o seguinte: olha, você pode analisar aqui a operação, vender máquinas, alguma unidade produtiva e desde que esse valor, claro, volte para a empresa para ajudá-la na recuperação dela. Então, hoje é possível se fazer isso, e quando a empresa vende uma unidade, essa unidade não leva esse lastro das dívidas da massa falida. Então, esse é um outro ponto importante também, né? Um outro ponto importante da nova recuperação judicial é que, quando você concede crédito para uma empresa que está em recuperação judicial, o seu crédito tem prioridade em relação aos créditos já existentes lá. Então, se ela definitivamente entrar em falência, você tem uma prioridade nesse pagamento. E o governo fez isso por quê? Porque o mercado fechava qualquer linha de crédito para uma empresa em RJ. Hoje, então, você sabe que você pode, não estou incentivando isso, tá, gente? Estou dizendo que a lei diz o seguinte: você pode sim vender a prazo para uma empresa que está em RJ, porque pela lei você tem prioridade nesse pagamento em relação aos outros créditos. Seu crédito não entra ali naquela massa falida, tá bem? E também a nova lei incluiu os produtores rurais, que eles também podem entrar em processo de RJ. Uma outra novidade da lei é que o governo também pode pedir a recuperação judicial de uma empresa que deve impostos. Então, se você é analista de crédito, sabe dessa informação, as informações relacionadas à questão de impostos, que a gente flexibiliza um pouco, né? Vamos combinar, ela agora tem esse agravante. O governo pode pedir recuperação judicial de empresas que estão com dívidas de impostos. Bom, então esse aumento da parte da inadimplência, né, de tudo isso vem dessas três
frentes que eu mostrei para vocês. Bom, então eu mostrei como é que a gente analisa aquelas questões sem analisar balanço. Então agora, vamos ver, então, Mary, se eu analisar o balanço, melhora essa situação? Eu consigo enxergar mais essa situação?